Agradecemos a senhora Letícia Dornelles pelo envio do seu pronunciamento. E agora passo a palavra, a voz, para a servidora Aluf Elias, coordenadora geral de processamento técnico e preservação do acervo do Arquivo Nacional, que conduzirá a nossa segunda parte, que é a conferência de abertura com a nossa convidada, professora Lídia Silva de Freitas. Bom início de noite a todas e todos que nos assistem. Meus cumprimentos à diretora-geral do Arquivo Nacional e à presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, em especial a querida professora Lídia de Freitas, nossa conferencista, que irá nos abrilhantar com a sua conferência Arquivos e Poder na Contemporaneidade, Desafios e Possibilidades. Lídia Freitas é professora titular aposentada do Departamento de Ciência da Informação da UF, tendo lecionado e orientado pesquisas no curso de graduação em Arquivologia e Biblioteconomia por 26 anos. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, no qual orienta mestrandos e doutorandos. É graduada em Ciências Sociais pela UFRJ, desenvolveu as atividades profissionais documentárias em instituições públicas e organizações não governamentais. Mestre e doutor em Ciência da Informação pela UFRJ e USP. Realizou pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional UFRJ e no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UERJ. É líder do grupo de pesquisa Documento, Informação, Discurso e Memória. É autora e membro de corpo editorial e parecerista ad hoc em periódicos e eventos nacionais e internacionais no campo informacional. Gostaria de dizer a todos que, após a conferência da Lídia, nós receberemos via Facebook as perguntas que vocês quiserem dirigir à Lídia e teremos um breve momento para o debate. Com a palavra, Lídia de Freitas. Obrigada. Boa noite, né? Não é mais boa tarde. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar de um evento tão relevante, especialmente pelo gentil convite do Arquivo Nacional e da Fundação Casa de Rui Barbosa, que são duas das mais importantes instituições arquivísticas e culturais do país. E aos que estão participando da programação da 4ª Semana Nacional de Arquivos, que, infelizmente, eu não estou conseguindo vê-los, né, em função das condições. Bom, eu vou abrir minha fala informando que hoje eu não vou tratar dos objetos de pesquisa e da perspectiva com que venho trabalhando ultimamente. Essa perspectiva efetivamente envolve a análise de diversificados poderes sociais e objetos culturais e simbólicos. Venho trabalhando com a escrita e seu principal funcionamento social, na forma de documento, e nas formas de acreditação e legitimidade em regimes de verdade. Venho trabalhando principalmente com Foucault, Derrida e Bernd Fromm. E, claramente, a efetivação dos poderes da escrita e do documento se dá através de seus acúmulos funcionais primários, como arquivos e bibliotecas e museus, ou seus desdobramentos referenciais, né? Centros de documentação, bancos de dados, bases referenciais, etc. Eu batizei essa rede de elementos e seus múltiplos efeitos sociais de dispositivo de arquivo em sentido amplo. Mas, para esse evento, até incentivada pela temática geral escolhida, que é intitulada Empoderando a Sociedade do Conhecimento, que leio como Os Arquivos Empoderando a Sociedade do Conhecimento, ou qual a participação dos arquivos nesse processo, optei por elaborar uma ponte entre uma questão de pesquisa mais antiga dos meus objetos de estudo, qual seja, como os estudos de informação e documentação vêm abordando a sociedade contemporânea, e as reflexões contemporâneas da arquivologia que analisam o lugar social dos arquivos públicos.
Vou tentar fazer essa ponte, eu acho que logo vão entender como vai ser feito, e espero que essa escolha contribua para as reflexões entre as muitas ofertadas no evento, né? Fui olhar o programa e realmente são muitas contribuições e muito interessantes. Eu vou iniciar com algumas formas de caracterizar os lugares sociais dos arquivos que estão disponíveis na literatura. São lugares sociais que são assumidos analiticamente ou presumidos, mas sempre mutantes no tempo e no espaço, e também nos seus funcionamentos sociais, nas suas ênfases. E na busca da literatura pelos focos atuais de poder dos arquivos, ainda encontramos de forma importante e recorrente a afirmação de que seu poder adviria da fixação documental de significados e fatos, ou seja, sua imutabilidade através do tempo. Em outra perspectiva, vários teóricos e profissionais do arquivo apontam exatamente que a sua mutabilidade é a fonte de seus também diferentes poderes. O professor Vitor Fonseca, inclusive, diz que a força do arquivo advém de sua potência de ser outro, de ser outros, né? Ligando essas mutações às ressignificações às quais os arquivos são passíveis, a Thais Lacerda, em tese doutoral recente, revisa na literatura os reconhecimentos de diferentes funcionamentos sociais dos arquivos na história, ou, em suas palavras, as diferentes maneiras de ser arquivo em seu tempo. Para fomentar o debate do tema, trago uma breve síntese de alguns autores que analisaram a atual maneira de ser arquivo. Alerto que tratam de funcionamentos, poderes e demandas aos arquivos, das quais penso que estamos, por variadas razões históricas, ainda distantes. Por esse motivo, optei, nessa primeira parte da apresentação, pela exposição de análises de autores que, a par da excelência teórica, vivenciam experiências arquivísticas em contextos de tradição democrática, que é um aspecto importante para abordar o tema, já que falamos em empoderamento, né? No final, a gente vai retomar a questão no Brasil. Bom, buscando uma síntese da atual configuração dos funcionamentos sociais dos arquivos, McNeill analisa que a definição e defesa das instituições arquivísticas públicas, que se sustentavam até inícios do século XX, no atendimento, principalmente, né, de interesses do direito, da administração e da história, hoje se definem por demandas e interesses sociais mais amplos, ligados principalmente à responsabilidade, à identidade, à inclusão e à justiça social. Ou seja, o arquivo hoje é encarado como um arsenal para a responsabilidade ou a responsabilização e como lugar de memória coletiva. Na introdução de importante coletânea italiana de 2007, inédita no Brasil, intitulada, vou traduzir, Os Poderes dos Arquivos, Usos do Passado e Defesa dos Direitos na Sociedade Contemporânea, quase perto, inclusive, do título que dei para minha fala, Stefano Vitali busca resumir em grandes traços os agentes de mudança do atual mundo dos arquivos. Reconfiguração dos equilíbrios internacionais do início do século XX, os processos de mundialização afetando setores ligados aos arquivos, como estruturas político-institucionais, e mudança nas representações simbólicas do passado no presente. Esses fatores marcam os motivos profundos que condicionam sua própria produção, tradição e uso. Ainda segundo McNeill, a própria relação dos arquivos com o poder se enriquece com os novos conteúdos, ou seja, a capacidade atribuída aos arquivos para responder demandas de cidadãos individuais e comunidades inteiras não se esgota no cultural, envolvendo dimensões adicionais de caráter jurídico e ético. Se o arquivo mantém o funcionamento tradicional de apoiar o exercício do domínio político
e do controle sobre a sociedade e indivíduos, o arquivo também se torna um instrumento para defender direitos dos cidadãos e para monitorar as autoridades públicas em seu trabalho pela coletividade. Citando um trecho, essa perspectiva exige que algumas implicações práticas sejam enfocadas e implementadas, como, por exemplo, o direito à informação, o acesso aos documentos da administração pública, a redução, dentro de fronteiras compatíveis com os princípios de um Estado democrático, do sigilo do Estado, salvaguardar a privacidade dos indivíduos e seu direito de se defenderem da acumulação excessiva de informações sobre eles, a eficiência dos atuais sistemas de arquivamento e a precisão nas políticas de seleção de documentos e nas estratégias de adoção de tecnologias digitais. Essa coletânea italiana sobre os poderes de arquivo foi interessante não só pelo método que eles contam, né, que foi através de discussões permanentes entre os três autores, que se subdividiram exatamente nas temáticas, os três polos de poder que eles acham que contemporaneamente agenciam e são agenciados pelos arquivos. Então, eles dividiram em capítulos, né, arquivos, arquivistas e história, né, as mudanças da relação dos arquivos contemporâneos com a pesquisa histórica e também com os historiadores e a própria relação com os arquivistas. O segundo capítulo, Memória, Genealogia e Identidade, e o terceiro, Arquivos e Direitos dos Cidadãos. Diante desse leque, né, eu optei por tratar mais detalhadamente os desafios da última parte, porque eu considero que seus aspectos, especialmente não alcançados por nós, ou estando sob risco em alguns países, seria importante que a gente falasse sobre eles, né? Quem é a autora dessa última parte que eu trago, e que uma das coisas que eu acho interessante nessa obra é que eles não estão trabalhando só num nível teórico-conceitual, eles estão discutindo uma série de situações concretas que eu acho que, para gestores, né, e no trabalho com os arquivos, seria muito importante conhecer essa dinâmica de experiências concretas de arquivos em outros países, inclusive com processos, como eu disse, democráticos já bastante tradicionais. A Linda Gilvan, que eu não sou muito boa em italiano, ela se baseia no relacionamento que a complexidade e multiplicidade de sentidos e o que ela chama de espessura problemática dos arquivos, diz que isso não permite uma leitura redutivista e que o próprio valor do arquivo vai depender do uso e como os novos significados, né, desde cúmplice de abusos quanto defensor de direitos, né, ele pega nessas duas perspectivas como o autor anterior. E diz que isso faz do arquivo lugares de conflito e de negociação, direitos e perdas, nos quais novas situações retiram ou atribuem peso e força. Um dos seus exemplos são as modalidades de sigilo. Ela fala do equilíbrio entre as forças em jogo, que nunca é adquirido um equilíbrio de uma forma definitiva. Vai sempre depender dessa correlação de forças, em que direção as transformações das condições políticas estão levando, e também a própria sensibilidade da opinião pública, né? Ela faz uma reflexão interessante sobre essa questão do sigilo. Se o sigilo é inevitável, ela defende que seja usado sempre excepcionalmente, motivado e temporário. Lembra que o sigilo aplicado com responsabilidade também garante a não destruição de documentos, né? Analisa que o verdadeiro perigo para a democracia não é a existência de política de segredo, mas a ocultação da política, né? Ela levanta que seria importante uma transparência na política de segredo. A proliferação das demandas políticas aos arquivos
não toca só os arquivos permanentes, mas também a documentação das administrações, como tinha também relacionado nas mudanças, né, os arquivos correntes, implicando novos aportes financeiros, profissionalismo, treinamento e arquitetura institucional otimizada, né? Como os demais autores, destaca os anos 90 como decisivos para a consciência democrática sobre os arquivos, especialmente pelos fenômenos que se sucederam, como o fim da União Soviética, a queda do apartheid na África do Sul, o fim dos regimes autoritários na América do Sul. Então, nesse contexto, também foi debatido e instituído o Código de Ética dos Arquivistas, lançado oficialmente em 96 no Congresso do Conselho Internacional de Arquivos, mas que a autora ainda considera muito genérico e, em alguns aspectos, contraditório, e, inclusive, conta alguns casos como que a sua aplicação, por essas contradições, terminou sendo ineficaz. Mas, de qualquer forma, um passo que a gente pode, né, seguir. Um aspecto central da argumentação da Dilva sobre o poder cidadão dos arquivos é o reconhecimento de que os traumas durante e após a Segunda Guerra, somado aos fatores da década de 90 que já citei, foi a ampliação da relação cidadão-Estado, Estado Nacional, para cidadão-direitos humanos. Essa ampliação, né, faria com que não ficasse só à mercê de uma legislação do Estado Nacional, mas, né, sob observação de órgãos internacionais de direitos humanos, né? Então, ela diz, apesar dos diferentes trajetos das comissões da verdade no mundo, ela diz que tem um efeito bumerangue que pode transformar os arquivos da repressão em arquivos de libertação. Diz que o peso simbólico e político dos direitos humanos fazem com que os arquivos potencialmente deixem de estar vinculados apenas aos sistemas regulatórios internos, estatais, para se proteger diretamente na ordem internacional. Sublinha o que ela considera um paradoxo, né? Que o grau de autoridade que poderia fazer das instituições de arquivo uma importante parte do mecanismo democrático dependa da quantidade e qualidade do poder que lhes é atribuído pela autoridade política. E, né, ela diz que a própria contribuição do arquivo para os mecanismos democráticos vai depender muito do poder que é atribuído pela autoridade. Então, após essa breve exposição dessa listagem, que eu acho que, apesar de breve, toca pontos que considerei bastante importantes dos possíveis poderes políticos do arquivo, efetivos e potenciais, e também num equilíbrio sempre em disputa, vamos nos voltar para a forma de caracterização do tempo presente, né, que na própria chamada do evento foi designado como sociedade do conhecimento. Né? Eu não separo esses dois aspectos, né, até porque temos que pensar que discurso é esse, né? Como eu disse no início da exposição, uma das pontes que eu queria trazer era para o meu objeto de pesquisa anterior, que é desde a virada do século, do milênio, até a primeira década dos anos 2000, em diferentes projetos de pesquisa, eu tratei exatamente dessas formas de falar sobre a sociedade contemporânea. Por que transformei isso em objeto de pesquisa? Né? Me preocupava com as formas de compreensão pelos teóricos do campo informacional e documentário, no Brasil e no mundo, sobre os contextos de desenvolvimento das nossas instituições e as nossas praxes, condicionando os discursos sobre a natureza, a importância e os usos prioritários dos acervos documentais. Então, não é qualquer discurso, né? Esse é um discurso que diz, em função dessa
desse entorno em função da situação atual, e, aliás, esse é principalmente o formato desse discurso, se aponta quais as tarefas do profissional da informação e prioridades das nossas instituições, né? Chamava a minha atenção, pouco antes do ano 2000, o crescente direcionamento dos discursos de pesquisadores e profissionais da nossa área para objetos tendencialmente, principalmente mercadológicos e privados, o que em si não seria problemático, né? Mas era acompanhado por um forte apagamento dos objetos e objetivos públicos, políticos, culturais, dentre outros, e até objetivos científicos. É como se fosse um recobrimento, um discurso não veio ficar lado a lado com o outro, ele encobriu mesmo. Nesse período, tem uma frase do Bourdieu que me marcou e que me lembrei dela agora, que ele justificava a necessidade de pesquisas que debatam o papel das crenças compartilhadas, trazendo para o campo científico o que chamou de alguns lugares comuns, né? Vamos pensar sobre eles, que ele diz, normalmente são noções ou teses com as quais se argumenta, mas sobre as quais não se argumenta. Então, eu notei, inclusive, que tinha pouca fundamentação científica essa discussão. Então, para poder articular uma possível contribuição dos arquivos para uma sociedade do conhecimento, necessito retomar as formações imaginárias envolvidas nessas mutações e as formações discursivas que lhes fornecem rede de sentidos para esses dizeres, assim como seus limites. Não vou falar aqui em conceitos, né? Não é a intenção, mas eu só queria sublinhar do que eu estou chamando de formações imaginárias, são conjuntos de imagens associados a determinados objetos. Informações discursivas, dentro da análise do discurso, com que eu trabalho, grosso modo, são as que permitem, ou vetam, ou obrigam determinados dizeres, somados às condições do dizer. O conjunto de contextos imediatos e contextos mais amplos, no sentido histórico-sociológico que o envolvem. Eu vou iniciar mostrando alguns achados dessa pesquisa, né, que começa no final dos anos 90, mas que cobre produção da nossa área a partir de 72. Né? Vou até dizer como. Então, eu vou mostrar alguns achados de pesquisa que iniciou com a minha tese e que exatamente problematizava as formas de discurso sobre a contemporaneidade e o visível redirecionamento de objetos e objetivos do campo de estudo informativo documental. Entre essas temáticas e recortes discursivos que eu levantei, que exercitavam os discursos emergentes, que eu chamei, né, e aqueles que na pesquisa eu notava que estavam em declínio, né? Eu levantei os discursos que etiquetavam os chamados novos tempos, juntamente com as novas tarefas que eram apontadas para os profissionais da informação, e que era, aliás, invariavelmente essa forma, né? As novas tarefas diante de uma sociedade de tal tipo, né? Essas novas formas de caracterizar o presente predominantemente eram sociedade ou era da informação no período e, secundariamente, sociedade do conhecimento, mas com um funcionamento discursivo bastante similar. Depois dessa primeira etapa da pesquisa, os seus dados que tinham sido levantados até o ano 2000 foram atualizados até o ano 2009, com auxílio de estudantes de graduação, bolsistas e voluntários, e depois alguns já na pós-graduação, porque era interessante, eu levava esses números para a sala de aula e, claro, né, eles foram cada vez ficando mais distantes do momento que eu estava dando a aula. E terminava, né, alguns dos gráficos que fiz, especialmente um dos gráficos que falava
né, das perspectivas públicas e das perspectivas privadas que eu agregava num determinado momento, e que no nível internacional estavam quase trocando quando terminavam os dados. E os alunos diziam: o que aconteceu depois? Eu dizia: não sei. Eles falaram: atualiza os dados. Eu falava: não dá, eu estava com afastamento para fazer o doutorado, foi um trabalho muito grande, até que numa turma os alunos se disponibilizaram a me ajudar a atualizar esses dados. Eu faço questão de comentar isso, porque eu sou muito grata a esse auxílio que se desdobrou, num segundo momento, para a elaboração do BENANCIB, né, que cobre os encontros da ANCIB, que foi planejado, foi necessário para nós e foi planejado no bojo dessa pesquisa, né? Esses dados, então, foram atualizados até o ano de 2009, porque depois o meu objeto de pesquisa se transformou. Esse período cobriu a ascensão e a estabilização desse discurso no nosso campo. Mas, para a finalidade dessa apresentação, eu vou mostrar só alguns achados, né, e acompanhar um pouco dos efeitos discursivos. Um exemplo né, um exemplo do que a gente está chamando de uma evolução histórica dos discursos tradicionais do campo, que eu procurei ver quais eram os discursos que contextualizavam e falavam do presente, da situação social e histórica que situava o nosso trabalho. Invariavelmente era o discurso do progresso e o discurso desenvolvimentista, né? O contexto era para o desenvolvimento, adjetivado ou não, a modernização, esse que eu estou chamando de discurso tradicional, utilizado pelo nosso campo para contextualizar suas práticas e pesquisas, e os discursos emergentes, especialmente o discurso da sociedade da informação, era da informação, sociedade do conhecimento. Esse gráfico ele foi elaborado com... podia agora aumentar o gráfico? Obrigada. Esse gráfico foi elaborado a partir do título, resumo e palavras-chave dos artigos publicados nos periódicos do campo informacional e documentário desde o ano de 72, que é quando surgem os 2 primeiros periódicos da área. Eu estou chamando, em geral, do campo informacional documentário. Como a gente pode ver no gráfico, né, a linha cortadinha, são os novos discursos: sociedade da informação, sociedade do conhecimento, era da informação, e da linha cheia, da linha preta cheia, os discursos do desenvolvimento. Claro que são discursos, são temáticas, termos de contextualização, e que nem todo o texto está falando. Então, eles aparecem numa proporção muito menor do que temáticas específicas, mas eles têm uma frequência bastante razoável de dizer qual o momento que estamos trabalhando e afirmando as prioridades e tal. Então, a gente vê que até o ano, não sei se para vocês dá para ver, o ano de 96 é que se dá a última inversão, porque teve um pouco, né, caindo a frequência desses termos, mas depois eles se invertem e a sociedade da informação e do conhecimento passa a ser realmente o principal, né, a principal maneira de descrever a sociedade de hoje. E vocês veem que até o final dos dados, né, não tinha voltado um peso grande do discurso desenvolvimentista. Isso só um pequeno parêntese, né, porque eu trabalhava com análise do discurso e essa
forma de contabilização, né, esse recenseamento de usos de temas e de expressões, não é efetivamente em si a análise do discurso que eu trabalhava. Mas, principalmente, como na minha tese eu dizia que eu ia analisar o discurso dominante do nosso campo, ficava aquilo na minha cabeça, em algum momento eu vou ter que provar que ele é dominante. Então, eu dei uma parada e fui quantificar. A intenção não era nem colocar na tese essa quantificação, era meio puxar para me defender, porque realmente era a sensação é de que das temáticas que surgiam e que as outras desapareciam, ela era muito forte, mas a gente não pode trabalhar assim na ciência, então eu tive que parar com o funcionamento mesmo da análise do discurso e me debruçar sobre essa análise mais quantitativa. Não deixava de usar discurso para pensar nos recortes discursivos e nas temáticas que estavam em ascensão e as que estavam, no princípio, impressionisticamente em descenso, né? Mas, de qualquer forma, na época existia uma coisa que hoje não existe dessa maneira, que eram sumários correntes, né? Do Brasil e do mundo. Eu recebi esses sumários correntes do IBICT em casa, e eu fui retirando desses sumários, dos títulos dos artigos do Brasil e do mundo, o que eram as marcas desse discurso que estava diminuindo e do discurso que vinha aumentando. Mostrando, né, essas formas de contextualização, eu queria agora que a gente desse uma olhada no gráfico 2, que é claro que essa parte tinha muito mais gráficos, mas aqui eu peguei especificamente 2 agregações temáticas das terminologias de cultura e do econômico gerencial, porque não só o nosso objeto aqui, discutir qual é o conhecimento da sociedade do conhecimento, né, que a gente está falando, e ela toca, em um lado, nessa questão cultural, cognitiva, até do saber científico, e também é capturada pelo econômico gerencial, quando o econômico gerencial começa a trabalhar com gestão do conhecimento, conhecimento fator de produção, que efetivamente né? Mas o campo vai reforçando essas temáticas. Eu queria que vocês vissem junto, né? Realmente continua em preto, o pingadinho da linha preta, né? Ele é do que eu estou chamando dos discursos emergentes para falar da contemporaneidade. O preto maciço é o do discurso do desenvolvimento, e a linha amarela é a quantidade de vezes que temáticas culturais aparecem, não só a palavra cultura, mas conhecimento e objetos culturais, temáticas culturais, que a gente chegou a fazer gráfico de cada uma, mas aqui está agregado. A gente trabalhou com percentuais, por isso que eu digo frequência relativa, para não ter tanta mudança entre um período que tinha poucos periódicos e agora que realmente tem muito mais periódicos. Sempre dá algum erro, né? Alguma distorção quando a gente trabalha com números muito menores, mas, de qualquer forma, a gente vê o peso relativo da cultura na produção dessa área e que, tanto no Brasil quanto no mundo, a troca das formas de falar do contemporâneo se dão exatamente em 96, no Brasil e no mundo, né, o que é muito interessante, e começa a aparecer uma subida bem grande dos discursos e temáticas e objetos econômicos gerenciais. A gente vê que é o vermelho, né, que vai subindo
E o que é mais interessante, que a gente pode pensar, não, mas determinadas temáticas surgem, ou determinadas terminologias surgem, mas tanto no Brasil quanto no levantamento que eu fiz na Basilisa, grande parte do que foi aumentando não era trabalhar com novos termos, né? Porque realmente termos novos surgem, mas era principalmente para o mundo, então, o que era trabalhado pela Basilisa, a grande força de elevação do econômico gerencial, as palavras principais eram mercado e empresa, que não são nenhuma novidade, não é uma novidade terminológica, nem nenhum modismo, e simplesmente passam a ter um peso relativo bastante grande. Repito que o que me chamava atenção não era o aparecimento dessa força do econômico gerencial, mas o que me preocupava era um em detrimento ao outro. Né? Se a gente pode prestar atenção, quase sempre quando o vermelhinho sobe, o amarelinho desce. E isso não seria necessário, né? Seria tão equilibrado os dois subirem, né? E agora, para o nosso objeto especificamente, no gráfico 3, né? E como estava significado o conhecimento na era do conhecimento, naquele contexto. Quero sublinhar isso porque a gente parou nosso levantamento em 2009, a gente viu os funcionamentos discursivos em 2009, mas esse aqui, como eu não consegui encontrar da própria BRAPSE, e encontrei, porque dos relatórios todos de pesquisa e tal, eu encontrei o gráfico 3, né, dos Enancibes, os títulos das apresentações do Enancib. É claro que aí diminui, o Enancib, o primeiro é em 94, e, novamente, em amarelo, o conhecimento no sentido de saber, de conhecimento científico, de educação, o conhecimento usado como o sentido tradicional, educacional, científico, em suma, o sentido mais cognitivo, e o conhecimento fator de produção em vermelho nos títulos do Enancib. A gente notou que o auge desse processo se deu principalmente tanto no Enancib quanto nos periódicos. A gente viu que se deu principalmente em torno do ano 2000. Né? A gente notou que não se sabe se hoje em dia estavam começando a falar menos dessas expressões em função de não ter já está tão enraizado que não precisa mais falar dele, ou teria sido um modismo que não teria seguido. A gente terminou o levantamento com essa dúvida, né? Levantamento de processos históricos não termina, e de processo de sentido também, né? Bom, eu trago essa pequena parte dos achados, né, quanto aos discursos e objetos da nossa praxis, ainda sem conhecer os possíveis deslizamentos que os sentidos da sociedade do conhecimento possam ter sofrido nos últimos anos. Né? Sentidos também não são fixados, eles mudam de redes, né? Especialmente com as seguidas crises e insucesso das políticas neoliberais que sustentavam esse discurso à época, né? No momento que fazíamos esse levantamento. O William Birdsall, que é um bibliotecário e estudioso canadense, ele fez um alerta que acho muito importante, que infelizmente eu só conheci quando terminei a minha tese, porque noto que nós tínhamos preocupações muito parecidas. Inclusive eu traduzi esse artigo
porque de tão interessante que eu achei, né? Ele fez esse alerta para os profissionais da informação e documentação, mostrando que no esforço por aumentar a visibilidade das nossas instituições, né, a gente termina por adotar determinados discursos de mercado que normalmente não estão incorporando e quase sempre apagam o caráter público dessas instituições, e ele diz que isso acaba contribuindo involuntariamente para o enfraquecimento dessas instituições. Ele, inclusive, é um texto bastante interessante, ele diz quase que qual a lógica desse discurso, e diz como, sem querer, a nossa área, tentando reforçar as instituições, poderiam estar contribuindo para o enfraquecimento enquanto instituições públicas, né? Então, depois dos dados e das análises que eu apresentei até aqui, e que eu encontro muitos pontos de contato entre a força dos arquivos e os processos de ampla democratização e transparência públicos, eu acho que a gente deve se perguntar pelos sujeitos do conhecimento propostos pela sociedade do conhecimento. Torço para que esse sentido realmente tenha deslizado para aspectos mais públicos, né, para aspectos mais democráticos e junto com os outros sentidos, que também são importantes. E queria, nesse ponto da exposição, trazer a reflexão mais para perto das conjunturas no Brasil e outros tantos países em situação similar, né? No outro dia, eu lendo uma entrevista da Laura Millar e as preocupações que demonstrou quanto ao destino dos arquivos em contexto do que chamou de pós-verdade, onde vicejam informações alternativas, notícias falsas e descrédito na ciência, eu vou partilhar alguns aspectos que me preocupam e que também estavam aparentes na entrevista da Laura Millar, e eu resolvi agora apresentar alguns dos riscos que penso num contexto assim para os arquivos, né? Entre os aspectos que a Dilva, né, falou e chamou atenção para os riscos da vigência da lógica do sigilo e do recurso excessivo ao segredo do Estado, né, termina fazendo uma divergência entre fatos ocultos e a representação oficial, levando para o que ela chamou de auto-engano e decisões políticas incorretas, né? Isso afeta, né, direitos humanos, que achei interessante chegarem nesse nível de análise, direitos humanos de segunda e terceira gerações, tais como direito à informação, direito à privacidade, questões ligadas ao meio ambiente, autonomia da pessoa e o próprio conhecimento, né? No Brasil, a gente tem acompanhado crescentes restrições a utilizações da Lei de Acesso à Informação, que envolve grande parte das vezes documentação administrativa corrente, né, mas envolve arquivos públicos, né? Os cortes orçamentários igualmente ameaçam o desempenho dos arquivos, ainda é a reflexão da Dilva, né? Dizendo que cortes orçamentários igualmente ameaçam o desempenho dos arquivos, que, conforme ela enfatiza, ainda tem reconhecimento frágil e, portanto, facilmente exposto à redução de tamanho, subestimação e marginalização, prejudicando o funcionamento da democracia, né? Então, essa relação de duas mãos entre arquivo e democracia. Eu temo que as mensagens, né, passadas pelo atual governo sobre a sua visão de cultura e do patrimônio nacional, como o recente fechamento da Cinemateca Brasileira, ameaça de extinção de outras instituições importantes, né, nos
chamo a atenção de que os riscos têm sido grandes, né? Mas, falando de esperança, né, eu queria encerrar, claro, né, convidando para o debate, sublinhando essa última ideia de toque para as nossas instituições, que é indissociável a relação entre o fortalecimento dos arquivos públicos e a garantia e aprofundamento dos direitos democráticos, e que essa é a esperança permanente dos brasileiros. Obrigada. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Pode me ouvir melhor? Agora estou ouvindo. Obrigada, Lídia. Considero que suas reflexões, elas sempre colaboram, suas reflexões teóricas, elas sempre colaboram com a elevação dos discursos e das discussões, principalmente no campo da arquivologia. Antes de fazer um breve resumo daquilo que você trabalhou muito bem conosco, né, na sua conferência, eu gostaria de convidar ao público que nos assiste que eles podem deixar as suas perguntas no Facebook, que eu vou transmitir a você, e aí nós começamos a iniciar um debate. Eu também tenho as minhas questões para te colocar. Tá? Uma pena. Queria dizer que, de modo geral, você trabalhou conosco os diferentes papéis assumidos e presumidos dos arquivos na sociedade, as expectativas expressas nos discursos do campo informacional, sobre a relação entre as instituições gestoras de acervos documentais, especialmente os arquivos, e as diferentes caracterizações no mundo contemporâneo. Analisou as diferentes articulações sobre o tema, desenhadas a partir do século passado, e buscou trazer reflexões sobre as condições atuais de desenvolvimento institucional dos arquivos, seus riscos e esperanças. Foi realmente uma grande oportunidade para a gente estar trabalhando aqui. Enquanto a gente espera as nossas perguntas que vão chegar no Facebook, eu queria fazer minhas perguntas como uma arquivista e também como admiradora da sua produção intelectual. Na sua apresentação, você colocou pontos muito importantes, que, inclusive, o próprio Facebook, né, um colega que assiste, ele pontuou isso, né, que você traz os arquivos como instrumentos de exercício dos direitos, mas também como perdas dos mesmos, né? Os arquivos, eles têm essa característica, você consegue, ele é quase um termômetro, né? Nesse sentido das perdas, mas também do exercício dos direitos, nós temos alguns aspectos que permearam tudo que você falou, né? Nós temos a questão da memória, a questão da identidade, o reconhecimento, que é um termo que temos usado muito, né, no debate social, a verdade e a responsabilidade. Há nesses aspectos algo importante, e aí eu trago a discussão também para a prática e para a reflexão dos agentes da prática que atuam dentro dos arquivos, né? E algo importante para os arquivistas e para os profissionais que atuam nos arquivos públicos e privados são as formas pelas quais os arquivos e seus trabalhadores acompanham as transformações desses registros, né, dos documentos de arquivo. Eles se transformam ao longo do tempo histórico porque eles são produtos da nossa sociedade.
E aí existe toda uma discussão que é justamente como é que nós acompanhamos, né, a transformação desses registros para evitar o tão temido apagamento da memória, que é um termo que você trabalha muito, né, sobre como se dá esses apagamentos, aquilo que foi dito e aquilo que não pôde ser dito, que também revela muita coisa. E aí, quando a gente vai trabalhar para evitar os apagamentos da memória, nós também trabalhamos desde a origem, que você também pontuou, desde a produção documental com as práticas de gestão de documentos. Eles também atuam nessa questão do quase controle ou mitigação dos apagamentos dessa memória, que muitas vezes eles são inevitáveis, faz parte da estrutura da sociedade. Mas eu queria colocar um ponto para você, tá? Que é muito caro a nós. Na tentativa de estancar esses apagamentos, nós vemos a tecnologia, mais uma vez, emergir como resposta final ao problema, né? Que talvez os aspectos tecnológicos eles pudessem, de alguma maneira, salvar os arquivos e a sociedade de possíveis apagamentos. Então, dentro de tudo que você tratou conosco agora, né, como você entende essa questão, né, da tecnologia como algo imperativo para evitar o apagamento da memória, lembrando também que esses aspectos podem ser pontuados. Você fala o que você quiser para a gente, vai ser ótimo ouvir. E aí a gente tem um discurso quase romântico da modernidade, mas também um aspecto positivo do saber científico, né, como uma estrutura de tecnologia também, do conhecimento e da tecnologia como fator de produção e discurso de desenvolvimento. Todos esses aspectos que eu coloquei aqui, eu recuperei da sua fala. Então, enfim, eu gostaria que você pudesse trabalhar conosco esses aspectos que são tão caros, preservação digital, novos sistemas, como é que a gente vai preservar para o futuro, os apagamentos, né, o Big Data. Como você vê isso, Lídia? O que eu acho interessante, tem uma parte da tua pergunta que eu não posso responder, né? Por mais que eu tente acompanhar as discussões mais pautadas no tecnológico, né, tem um grau que eu já não consigo acompanhar. Eu trabalho com esse marco, mas esse marco tecnológico como sendo a grande saída para problemas de difícil solução, porque o que eu vejo até agora, do pouco que eu consigo acompanhar dessa discussão, é tentar reproduzir no digital as garantias que, de alguma forma, existiam no papel ou em outros suportes. O que eu vejo é muito mais, né, um trabalho muito detalhista para garantir a autenticidade, né, e, claro, a legitimidade. Mas o que eu vejo nesse discurso das tecnologias na nossa área é que quase sempre tem me dá a impressão de que seria um discurso bem salvacionista, assim, traz a tecnologia que esse problema vai ser resolvido. Eu acho que tem problemas, né, na nossa área que eles têm que ser resolvidos de outra maneira para depois, inclusive, implantar a tecnologia, né? Mas é muito interessante a gente ver como que o próprio profissional, às vezes, ele se sente mais valorizado usando essa identificação com a tecnologia, né? Como eu orientei um trabalho de biblioteconomia que era no nível de mestrado e que o orientando fez uma análise do discurso. O Rodrigo, não foi do Rodrigo, foi do Rodolfo, que ele ele analisou o discurso sobre as profissões em sites informais, né, blogs, sites de bibliotecários, e ver como eles falavam sobre a profissão, a identidade, a visibilidade social.
E uma das coisas que apareceu muito forte era de que a gente não pode mais ficar falando que é bibliotecário, que isso leva para poeira, né? Arrumar estante. E é muito mais importante a gente mostrar que a gente é um profissional da informação, mas você vê já a abstração, não mais o material, tanto que depois ele usou no próprio título do pó dos livros, sei lá, o charme, eu não me lembro muito bem, da informação. Então, era um apagamento dessa materialidade e junto com uma imagem, né, como representação de que socialmente seria mais aceito como um trabalho tecnológico, né? Mas as perguntas mais técnicas eu não posso enfrentar, né, desse aspecto, então, especialmente. Obrigada, Lídia. Lídia, olha, a gente recebeu uma pergunta que eu vou ler para você e é quase uma reflexão também para que você exercite conosco, com quem está nos assistindo, alguns aspectos do seu modo de enxergar a temática, tá? Do ponto de vista teórico. Um telespectador, vamos dizer assim, um colega nosso, ele diz que o Brasil está inserido em um regime de informação baseado em fake news, maquiagem de dados, negacionismo científico, revisionismo histórico, com o império distorcido da pós-verdade. Nesse sentido, qual é o papel dos arquivos? O que você pensa dos arquivos? E aí eu posso até complementar um pouco em algo que nós temos ouvido muito, né, do arquivo como antídoto à fake news. Como é que você enxerga essa perspectiva? Tem várias camadas essa discussão, né? Quando eu digo que um regime de informação desse tipo, né, como o colega colocou, né, de qualquer forma, desvalorizaria o arquivo também, né? Porque é um órgão estatal, estaria inserido nesse mesmo regime, dificilmente ele seria fortalecido para poder enfrentar. Mas, efetivamente, se não for calado, o arquivo é uma das fontes de negação, né, dessas fake news, com certeza. Até porque estão refazendo o passado, né? Então, trajetórias pessoais. É muito grave, né, o que está acontecendo. Então, todos os acervos que possam resgatar aspectos do passado que tenham fundamento seria muito importante. O temor é que, num contexto onde isso tenha muita força, os arquivos tenham menos força, né? Sim, obrigada, Lídia. A gente tem uma outra pergunta, que é do nosso colega... Deixa eu ler o nomezinho dele aqui, porque do outro reclamou que eu não li o nome. Não, na verdade é uma colega, é a François. Ela gostaria da sua opinião, Lídia, sobre o decreto 10.278 de 2020. Esse decreto, bem grosso modo, talvez você não esteja acompanhando ou esteja a discussão, ele diz respeito à validação do documento, da cópia digitalizada, como documento original, e, portanto, autoriza a destruição dos documentos originais. Isso foi muito debatido, é um assunto muito polêmico. O Arquivo Nacional enfrentou bastante essa discussão, e aí nós queríamos ouvir, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Até onde eu acompanhei, todos os pareceres técnicos dos arquivistas era de que não poderia ser uma substituição.
né, que perderia a legitimidade, né, a autenticidade, que não teria como fazer essa garantia nesses novos suportes, porque até onde eu estava acompanhando, a ideia seria fazer essa passagem e destruir o papel, né? Então, essa destruição em massa de documentos, até onde eu estava acompanhando, em nenhum momento teve apoio de arquivistas, né? que davam pareceres de que não substituiria, e que seria uma perda política, histórica, em todos os sentidos. Administrativa, né? Obrigada, Lídia. A nossa colega Lúcia Guerra, ela escreve que, infelizmente, o poder dos arquivos como promotores dos direitos humanos ainda é incipiente. Você concorda com isso, Lídia? É engraçado, né? Porque essa é a sua tese, né? Que refletimos muito sobre isso e acompanhamos o trabalho, inclusive discursivo, da Comissão da Verdade no Brasil, sobre a sua forma de tratar os documentos e os arquivos, né? O que seria aparentemente contraditório, né? Que por que arquivos de um governo ilegítimo, por que neles estaria a verdade, né? Vamos falar da verdade. E no próprio funcionamento da Comissão da Verdade, eles acabavam fazendo pontes entre muitos arquivos e cruzando com depoimentos, muitos depoimentos. Então, nesse contexto, o arquivo acabava sendo... Claro que nesse livro, né, italiano, tem muitas histórias de que encontraram milimetricamente descrito os processos contra os direitos humanos, tortura, os responsáveis, países tinham isso registrado dessa forma. Aqui no Brasil não se encontra assim, não costuma ser assim, e foi exatamente o cruzamento de todos esses dados que deu fidedignidade a determinados depoimentos e uma possibilidade de, se não responsabilização, porque aqui não teve jurídica, né? Pelo menos uma nova escrita, uma nova narrativa dessa história. Mas o irônico, né, que o que se encontrava no próprio discurso da comissão, quando falava dos arquivos, diz o arquivo tem a verdade, o documento tem a verdade. Quando ele mesmo não procedia assim, ele considerava os documentos dos arquivos, né, dos aparelhos de repressão como indícios e saía cruzando os dados para conseguir chegar nessa possível outra narrativa, né? Obrigada, Lídia. Esse assunto também é de muito interesse particular, né? Parte da minha investigação. Lídia, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a comunidade arquivística, em nome do Arquivo Nacional do Brasil, também peço a permissão em nome da Fundação Casa de Rui Barbosa, pelo momento que você compartilhou conosco. Convido outras vezes você a participar conosco no diálogo, enfim, e na construção teórica do campo da arquivologia, que tem discussões que nos favorecem a discussões tão profundas, né? Discussões que não só se ambientam na prática arquivística, mas também em reflexões profundas do ponto de vista de estruturas de sociedade, formas, né, discursos sociais, os arquivos sempre presentes nisso. Queria também agradecer ao público que esteve conosco e que nos acompanhou, mandou perguntas. Lembrar ao público
que a programação da CNA ela está toda no site do Arquivo Nacional, que também essa sua conferência, assim como as palavras iniciais, né, da diretora-geral e também da presidente da Casa de Rui, elas estarão disponíveis para serem vistas, revistas e debatidas na página do YouTube e também no próprio Facebook do Arquivo Nacional. Lídia, mais uma vez, obrigada. E obrigada também a todos que estão conosco. Eu agradeço a vocês e ao convite, a oportunidade dessa conversa, e a todos que a gente não está podendo ver, mas que estão assistindo e participando. Obrigada. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.